Ações que já chegaram a valer R$ 40, hoje estão valendo na casa de R$ 7. Será que corre o risco de valer menos ainda? Será que existe oportunidade para crescer? É isso que está acontecendo com a Gol, companhias aéreas, com as suas ações listadas na Bolsa de Valores B3, sob o código GOLL4, assim como muitas outras empresas do setor estão enfrentando duras dificuldades. Na última semana, houve o boato de que teria anunciado que considera a possibilidade de entrar com pedido de recuperação judicial nos Estados Unidos. E os investidores, é claro, estão reagindo a essas situações da companhia. Até mesmo porque este seria um passo que anuncia uma falência em potencial. Mas será a notícia de recuperação judicial verdadeira? Será que existe chance da empresa se recuperar? Será que as ações da Gol valem a pena mesmo? Se você quiser saber de todo o cenário que cerca a Gol Companhias Aéreas sem filtro e o que esperar do futuro, fica comigo até o final desse vídeo e não se distraia, pois o assunto é sério. Eu fico imaginando aquelas pessoas que compraram ações da companhia após 2020 e 2021, esperando que o mercado do turismo reaquecesse para então apostar no crescimento da empresa, e agora o que enxerga é que ela está frente a um cenário bastante desafiador, assim como para todas as empresas do setor aéreo, e ainda há boatos de um processo de pedido de recuperação judicial. Isso tudo é muito melancólico. A gente pegar o nosso dinheiro, feito com tanto esforço, e aplicar em uma empresa esperando o seu crescimento, e ela não corresponde, fazendo com que a gente perca boa parte daquele dinheiro investido. Agora, o que sempre digo para a minha audiência aqui no canal, antes de analisar gráficos, antes de tudo, é importante entender de empresas. Lembrando sempre que este conteúdo não é uma indicação de investimento e que reflete informações disponibilizadas até o momento da sua gravação, podendo haver mudanças com o passar do tempo. As decisões que você tomar em relação aos seus investimentos são de sua responsabilidade, não havendo pretexto deste conteúdo induzir as suas decisões. Primeiro, deixa eu te explicar a importância do setor aéreo para um país e qual a relação que tem com os governos. As companhias aéreas assumem uma posição estratégica para qualquer governo de um país, pois representam uma parcela significativa da malha de transporte, da malha de mobilidade. Assim como a gente tem transporte terrestre, trens, caminhões, ônibus, carros, o fluvial, que são os navios, também temos o aéreo, que é realizado pelos aviões. E o transporte aéreo é estratégico para a economia de um país, ainda mais o tamanho e extensão do Brasil, não só porque transporta turistas, mas também porque leva muitos passageiros executivos, inclusive cargas, de forma muito mais rápida, e isso ajuda a acelerar a economia. E é claro, como você pode imaginar, com o evento que passamos lá em 2020, não tendo nenhuma viagem, com tudo sendo cancelado, é claro que as companhias aéreas deixaram de operar naquele período, e isso resultou em aviões parados nos pátios, com um custo fixo elevado de manutenção, com um custo mínimo da folha dos empregados, uma vez que houve várias demissões nesse setor, pois os funcionários já não estavam mais ocupados. Além disso, tivemos logo em seguida a guerra entre Rússia e Ucrânia, logo depois entre a faixa de Gaza e Israel, fazendo com que o preço do petróleo disparasse. E é claro, isso não deixou de lado o preço do querosene, da aviação, o combustível
utilizado pelos aviões, que só em 2023 agora aumentou mais de 21%. E com isso tudo, é claro que o preço das passagens aéreas aumentou demais e acabou afugentando um pouco os turistas dos aeroportos, apesar de a quantidade de passageiros ter aumentado depois de 2020, mas ainda não ter alcançado o patamar em que estava anteriormente. Foi então durante e após a pandemia de Covid-19 que vários governos ao redor do mundo implementaram medidas de apoio econômico para setores impactados, incluindo o setor de aviação. No Brasil, o governo implementou algumas medidas para ajudar as empresas durante a crise, como linhas de crédito especiais e programas de auxílio financeiro, tais como renegociação de dívidas com impostos, alcançando inclusive a Azul Linhas Aéreas, que também tem suas ações listadas nas bolsas de valores sob o código AZUL4, ou seja, o cenário não está bom para nenhum dos lados. E é claro que recuperar anos de prejuízo em uma empresa não é nada tão fácil e tão rápido, afinal, não existe dinheiro sobrando para que se jogue pela janela. Outro ponto que quero trazer é que no Brasil, a quebra de uma companhia aérea não é uma novidade. Já tivemos a Transbrasil, a companhia enfrentou dificuldades financeiras significativas ao longo dos anos, resultando em processos de recuperação judicial e tentativas de reestruturação, mas por fim quebrou em 2001. A VASP, em 2005, declarou falência, encerrando oficialmente as suas operações. A empresa enfrentou uma série de desafios, incluindo a perda de aeronaves e disputas judiciais. Logo depois, a Varig, uma das companhias aéreas mais antigas e icônicas do Brasil, ela declarou falência em 2006, encerrando as suas operações. Na sequência, nós tivemos a quebra da Webjet Linhas Aéreas, também enfrentou problemas financeiros e encerrou as suas operações em 2012. Na sequência, você deve lembrar, a Avianca do Brasil entrou com pedido de recuperação judicial em 2018 e, posteriormente, teve as suas operações encerradas já em 2019. Ainda tivemos a MAP Linhas Aéreas, uma empresa menor do norte do país, uma companhia regional, que entrou com pedido de recuperação judicial em 2020 e declarou falência em 2021, sendo comprada pela Gol Linhas Aéreas. E será que foi um bom negócio? Eu não sei se você sabe, mas o processo de recuperação judicial, de maneira bem simplificada, é uma negociação que a empresa faz com a justiça para que os credores, ou seja, para quem a empresa deve, esperem com as suas cobranças. Ou seja, fiquem em quarentena, algo assim muito resumido, para que se dê um tempo com as cobranças de forma legal, então. Isso quer dizer que muitos fornecedores ficam esperando pelos pagamentos de serviços e produtos vendidos para a empresa que entra em processo de recuperação judicial. É claro que, para essa negociação de novos prazos das dívidas, ela tem que apresentar um plano de ação robusto ao ponto de convencer o judiciário de que ela poderá se colocar em curso novamente com as suas receitas, despesas e custos e que vai conseguir honrar com os seus compromissos novamente, inclusive aqueles que estão em quarentena. A opção de entrar com o pedido de recuperação judicial no exterior, por sua vez, é vista como mais vantajosa do que no Brasil, por abrir mais possibilidades de financiamento. Agora, por mais convincente que o plano possa parecer para fazer com que o judiciário confie nele, nem sempre ele é eficaz. Ou seja, são inúmeros casos de empresas que entraram em processo de recuperação judicial, porém, ao final, o plano não funcionou,
como foram os casos das próprias companhias aéreas que eu já citei nesse vídeo. Embora os canais de notícias tenham divulgado a notícia de que a Gol não estaria descartando um processo de recuperação judicial, essa notícia não foi confirmada pela companhia. Aliás, em seu portal de relações com os investidores, a empresa Gol, Companhias Aéreas, emitiu um comunicado oficial informando o que realmente está acontecendo, ou seja, de que a ação que ela está fazendo não se trata de um anúncio de processo de recuperação judicial, e sim uma contratação de consultorias para revisão dos seus custos, e solicita à CVM, Comissão de Valores Monetários, uma atuação sobre aquelas fontes que vincularam aquelas notícias que fizeram as ações da companhia derreterem. Portanto, até o momento em que gravamos este vídeo, o fato de que a Gol estaria entrando em um processo de recuperação judicial não é confirmado, podendo ser, atenção, podendo ser um boato. Agora veja você como é importante, você como investidor, acompanhar informações sobre as empresas e sobre o mercado financeiro, como as que trago aqui neste canal. As notícias sobre o setor da aviação civil não são boas há muito tempo. Porém, se você ficar somente preso no preço da ação, vai criar uma miopia e não enxergar o cenário para frente. E como eu sempre falo aqui no canal, o investidor ele enxerga o para-brisa e nunca o retrovisor, pois o para-brisa, além de olhar para frente, ele consegue ampliar a sua visão, ampliar o cenário. Por isso, já te convido a se inscrever neste canal, deixa o teu like se este conteúdo está legal, porque agora vamos falar sobre o que esperar então para os próximos meses. Agora, é claro que se formos analisar os dados divulgados pela própria companhia em seus balanços, os resultados não são nada otimistas. Isso reforça o que eu já falei aqui no vídeo. O prejuízo gerado nos últimos 3 meses do ano de 2023 superou a casa do R$1 bilhão. A sua dívida bruta supera os 10 bilhões, enquanto no caixa há disponibilidade que não alcança R$1 bilhão. Ou seja, realmente a situação é muito delicada. E quanto estaria valendo então uma ação em relação ao seu valor patrimonial? Atualmente, os números do balanço apontam para um valor de 13 centavos negativo. Então, leia-se que o valor da ação, sendo vendida por R$ 7,00, ainda está bem acima do que realmente vale, deixando a diferença por causa da expectativa e da especulação do mercado. E o que o governo pode fazer agora? Bom, frente à situação em que passam as empresas que atuam no setor aéreo brasileiro, é claro que o governo precisa fazer alguma coisa, até porque é um setor, como eu já mencionei no vídeo aqui, estratégico. E dar mais um empurrãozinho para que as empresas ganhem fôlego para ver se a coisa melhora. Há alguma saída. O BNDES, o Banco Nacional de Desenvolvimento, conhecido já por fornecer diversas linhas de investimento para as empresas, está sendo cogitado pelo governo federal, especialmente pelo Congresso brasileiro, Congresso Nacional, para financiar as dívidas da companhia, ou seja, emprestar recursos para capital de giro, que não é comum pelo BNDES, segundo os diretores do próprio banco. Eles estão dispostos a criar uma linha especial para ajudar as linhas aéreas a sair da crise, não somente a Gol, mediante, então, liberação das garantias, ou de garantias que seriam utilizadas do Fundo Nacional de Aviação Civil, que é um instrumento financeiro criado para apoiar o desenvolvimento da aviação civil no Brasil. Esse fundo ele é gerenciado pela ANAC, pela Agência Nacional de Aviação Civil, e foi estabelecido com o objetivo de financiar projetos e iniciativas que promovam o crescimento e a modernização da infraestrutura aeroportuária e da aviação em geral. O fundo
é alimentado por receitas provenientes de diversas fontes, tais como taxas aeroportuárias, tarifas e contribuições de usuários da aviação civil. Isso, é claro, beneficiaria não só a Gol, mas também a Azul Linhas Aéreas, por exemplo, ambas companhias brasileiras listadas na Bolsa de Valores. Então, qual pode ser o desfecho de tudo isso? Se o fato da Gol entrar em recuperação judicial se confirmar, não é o final da linha, obviamente, até porque, como eu já disse, há muitas situações em que as empresas conseguem se reerguer num processo de recuperação judicial. Claro que é difícil, mas não impossível. Isso coloca um alerta no preço das suas ações. No entanto, podem ser desencadeados outros mecanismos que façam a companhia se restabelecer, sem necessidade de solicitar, então, o processo de recuperação judicial. De toda forma, é importante ficar acompanhando tudo o que o mercado fala da empresa, pois, mesmo na zona de boatos, pode haver grandes oportunidades para entrada no papel e ganhos futuros. Se você se interessou por este assunto, se interessa pelo tema de investimentos, então estou te esperando no vídeo que está aqui no centro da tela. Clica nele que já nos vemos lá.